Santo Ambrósio nos ensina que existem duas águas que salvam na igreja. As águas do batismo e as águas das lágrimas, né, de arrependimento das pessoas que se arrependem e buscam o sacramento da penitência. Mas nessa cena de hoje nós vemos também as lágrimas de Maria Madalena, uma das cenas mais lindas do Evangelho. Está no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 11 a 18, diz assim: Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco sentados, onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Dita estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize onde o puseste, e eu irei buscá-lo. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Maria reconheceu Jesus quando Jesus a chamou pelo nome. Mas o interessante aqui é ver que Maria Madalena, né, quando chegou até Jesus, né, com aquele vaso de perfumes de alabastro, quebrou o vaso, lavou os pés do mestre com as suas lágrimas, enxugou, depois ungiu com aquele perfume de nardo, aquele perfume precioso. Agora está chorando de saudade de Jesus, porque haviam tirado a esperança dela. Agora estavam, aspas, roubando até mesmo a memória que ela teria, né, do seu mestre. Então ela chorava amargamente. É interessante notar aqui que, segundo a tradição católica, Maria Madalena nunca mais viveu no mundo aberto. Ela se enclausurou numa espécie de uma caverna, né, e ali os apóstolos levavam para ela então a Eucaristia, e ela não quis mais viver no mundo depois disso, né? Ela quis viver fechada somente para o Senhor. Tamanha foi a intensidade do seu amor por Jesus, né? Interessante notar que aqui Maria confunde Jesus com o jardineiro. E de fato Jesus é o jardineiro da nossa alma. Veja, Maria, depois que ela conheceu Jesus, nem mesmo a presença dos anjos, né, acalentou seu coração. Ela queria o mestre. Se nós, veja bem, aqui tinham tirado Jesus de Maria, né, aspas. Quando nós pecamos, quando nós cometemos um pecado mortal, nós tiramos Jesus de nós. Nós tiramos o jardineiro da nossa alma. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que a nossa alma tem que ser o jardim das delícias de Deus. Quando nós pecamos, né, nós amamos, aspas, a nós mesmos, nós idolatramos a nós, né, e nós rejeitamos Jesus. Se nós tivéssemos a coragem de chorar como Maria Madalena, chorar mesmo a ausência de Jesus na nossa vida, né, certamente a gente não permaneceria em pecado mortal por tantos e tantos anos. É necessário que nós tenhamos essa abertura para Deus, esse desejo de ter Jesus no nosso coração, esse desejo de chorar amargamente por termos pecado, chorar amargamente por ter tirado Jesus de nós mesmos, da nossa vida, do nosso jardim, do jardim da nossa alma. Essas são as lágrimas que nos salvam. E é essa, digamos assim, esse é o mecanismo que Jesus nos dá, porque Jesus sabia que nós iríamos pecar. Jesus sabia, porque a concupiscência do pecado nos leva a isso, nos leva a essa desordem, essa bagunça na nossa vida. Mas Jesus também sabia que nós temos a capacidade de, como Maria Madalena, chorar amargamente por ter ofendido a Deus. Sabe, às vezes a gente chora porque
a gente se arrepende porque a gente pecou, então o que, que as pessoas vão pensar de mim porque eu pequei? Isso não é a verdadeira dor. Ela nos ajuda, sim, a ter o verdadeiro arrependimento, as verdadeiras lágrimas. É necessário que nós tenhamos a consciência de que pelo pecado nós crucificamos de novo Jesus. Né? Diz um santo que Deus não tem sentimentos como nós. Mas se ele pudesse ter sentimento, ele morreria de dor por apenas um pecado mortal nosso. Tamanha é a gravidade do nosso pecado quando nós pecamos contra Deus. Mas o bom de tudo é que nós temos essa possibilidade. É necessário todos os dias que nós façamos o nosso exame de consciência, que nós nos arrependamos, que nós comecemos de novo, que nós busquemos uma leitura espiritual, que nós busquemos o sacerdote, que nós busquemos viver em comunidade, como viveram os primeiros apóstolos, porque um dá força para o outro, que nós saiamos do nosso egoísmo para buscar, sim, buscar viver uma vida em Cristo, uma vida em comunidade. Não perca esse foco. Deus te abençoe. Bom dia.